Boas-vindas a essa aula. Eu gosto muito de uma definição de filosofia, uma definição clássica, e dizia o seguinte: a filosofia é a mãe de todas as ciências. A filosofia é a mãe de todas as ciências. E quando nós olhamos historicamente para as ciências, o que nós percebemos é que sim, de fato, a filosofia está na origem das ciências. Se você pega, por exemplo, a química, estude a história da química. Onde que você vai perceber que a química começou? Lá em Empédocles, quando ele define os 4 elementos que constituem todas as coisas que existem no mundo. Você vai encontrar os filósofos jônicos, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, e assim vai, que utilizaram esses elementos da natureza para poder explicar a materialidade das coisas, ou como que as coisas passaram a existir, ou como que o mundo passou a existir, como que o universo passou a existir. Quando você olha para a matemática, a raiz da matemática se encontra lá nos pitagóricos. Origem da física, Demócrito, a primeira pessoa do mundo a formular uma teoria atômica. Olha lá para Aristóteles, a taxonomia aristotélica, quando ele vai dividir as espécies, e ali nós temos marcadamente o surgimento da biologia. Quando nós falamos de filosofia, nitidamente nós estamos falando a respeito da mãe de todas as ciências. E isso não funciona apenas com a matemática, com a física, com a química, com a biologia e por aí vai. Isso funciona também com a psicologia. Eu acredito que a psicologia ela tenha sido uma das ciências que mais tardiamente decidiu se desvencilhar da sua árvore. A psicologia era um galho de uma grande árvore chamada filosofia. E foi uma das últimas ciências a se desvencilharem dessa árvore. Decidiram ser um galho seco caído no chão do que estarem presos à árvore da filosofia. Se nós pudéssemos dizer que a filosofia ela é um grande guarda-chuva, abaixo desse guarda-chuva, debaixo desse guarda-chuva, nós teríamos aqui a metafísica. A metafísica. Debaixo do guarda-chuva da filosofia, um grande guarda-chuva, nós teríamos o guarda-chuva da metafísica. Debaixo do guarda-chuva da metafísica, nós teríamos cosmologia, teodiceia, e também nós teríamos uma coisa chamada antropologia. E abaixo desse guarda-chuva da antropologia, nós teríamos a psicologia. Eu quero que você entenda exatamente qual que é a posição da psicologia na realidade dos conhecimentos humanos. A psicologia é uma sub-área de uma sub-área de uma sub-área da filosofia. A psicologia ela não subsiste de uma forma independente da filosofia. Se ela tenta sobreviver sem a filosofia, o que acontece é o que aconteceu com a psicologia. Em vários e vários aspectos, é claro que existem aspectos muito bons dentro da história da psicologia, grandes homens e mulheres que fizeram uma diferença gigantesca, criaram teorias extremamente profundas, extremamente preciosas dentro da psicologia. Existiu sim, obviamente. Mas qual que foi o grande problema? O problema é que, ao mesmo tempo, a psicologia ela serviu de bases para governos totalitários, para movimentos totalitaristas. Ela serviu de bases para movimentos ideológicos. Ela serviu de bases para tortura de pessoas, para genocídio de pessoas. Ah, Thiago, mas como que você tem coragem de falar um negócio dessa psicologia? As referências estão debaixo desse vídeo. Abaixo desse vídeo você vai encontrar as referências de tudo aquilo que eu estou trazendo aqui para você.
O problema é que a psicologia, quando ela se desvencilha, quando ela se separa, quando ela fica órfã da filosofia, da sua mãe, o que vai acontecer? Ela vai virar uma coisa. Quando a psicologia moderna ela decide, portanto, se separar da filosofia, o que acontece é que eu passo a ter uma psicologia completamente desconectada da sua própria realidade. Eu tenho uma psicologia que não consegue se entender. Eu passo a ter uma psicologia que não consegue entender em profundidade a pessoa que eu estou atendendo. Além de ter surgido uma psicologia nova, eu tenho uma psicoterapia agora, uma coisa completamente nova. Uma psicoterapia nova que vai beber dessas fontes revolucionárias da psicologia moderna. Dessa visão empobrecida de ser humano. Por que empobrecida, Tiago? Porque pensa comigo. A psicologia, quando ela abre mão da filosofia, ela não abriu mão apenas da filosofia. Ao abrir mão da filosofia, ela abre mão da metafísica, ela abre mão da antropologia. A gente vai estudar cada uma dessas realidades aqui quando nós formos entrar especificamente na logoterapia de Viktor Frankl, na teoria dele. Mas eu preciso que você entenda o seguinte. A psicologia é um galho seco que decidiu sair da árvore, da grande árvore da filosofia. O que eu preciso fazer é entender tudo que veio para trás. Por quê? Uma ciência que não entende a realidade que lhe abarca é uma ciência falha. Se eu tenho uma ciência que não entende a realidade que lhe abarca, é uma ciência falha. A psicologia ela precisa entender tudo que vem para trás. Hoje, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, ele precisa entender tudo que veio para trás. Ele precisa entender de antropologia, ele precisa entender de metafísica, ele precisa entender de filosofia. Isso é obrigação. Por quê? Porque, independentemente do movimento revolucionário, moderno, ter desvencilhado, em termos de regimento, em termos institucionais, a psicologia da filosofia, a raiz continua a mesma. A raiz continua a mesma. A psicologia continua e sempre vai continuar sendo um braço da filosofia. Mesmo que institucionalmente a psicologia moderna não se reconheça assim. Nós temos vários e vários pensadores. Na nossa última aula, eu citei alguns deles para você. Viktor Frankl, Rudolf Ales, Franz Brentano, Igor Caruso, Leopold Zondi, Luiz Sencillo, pessoas que não comungaram dessa trajetória que a psicologia moderna fez. Enquanto pensadores, nós somos livres para acreditar em qual psicologia nós queremos. Ou nós acreditamos numa psicologia empobrecida, que é a psicologia moderna, em termos antropológicos, filosóficos, é uma psicologia empobrecida, ou eu acredito numa psicologia tradicional, que é uma psicologia que tem mais de 2.000 anos. 2.400, 2.500 anos, mais ou menos, se a gente for partir do pressuposto de que a psicologia teria surgido com Sócrates, que foi o primeiro a criar a definição de psique, e Hipócrates ao formular aí a sua teoria dos temperamentos. Beleza, Tiago, beleza. O que acontece? A ciência, e isso daqui não vale só para a psicologia, a ciência como um todo depende da sua mãe, a filosofia. Por mais que não queira reconhecer. Por mais que não queira reconhecer, qualquer ciência vai depender da sua mãe, que é exatamente a filosofia. E nós temos a psicologia como ciência.
uma ciência que especificamente depende da sua mãe, a filosofia. Durante todo o período da Idade Média, a filosofia era vista como a serva da teologia. A teologia era a verdade, trazia elementos da verdade revelada por Deus. A teologia é uma ciência que parte da revelação. E a filosofia era um instrumental racional, lógico, que dava substrato para a teologia. Se você pega, por exemplo, uma obra de Tomás de Aquino, o que você vai encontrar? Você vai encontrar não apenas teologia. Ah, Tiago, ele escreveu a Suma Teológica. Sim, mas ali você não encontra apenas teologia. Você encontra um cabedal gigantesco de filosofia, justamente para poder fundamentar racionalmente todas as verdades que foram reveladas pela fé. A filosofia, ela era um instrumento da teologia. Quando nós olhamos para a história das ciências, o que nós percebemos? Percebemos que pensadores como Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, tiveram muitas vezes que se retratar por aquilo que eles escreveram, principalmente quando aquilo que eles escreveram iam contra aquilo que a teologia acreditava como sendo uma verdade revelada. Por exemplo, nas Sagradas Escrituras você encontra Cristo falando o seguinte: ide e pregai o evangelho, pelos quatro cantos da terra. Bom, é impossível que uma terra que seja redonda tenha quatro cantos. Concorda? O que vai acontecer? Quando nós temos os primeiros cientistas, a primeira onda de cientistas que vão defender que a Terra é redonda, a igreja ela vai se opor completamente. A teologia vai se opor completamente a isso. Bom, não dá para a Terra ser redonda porque ela tem quatro cantos. Essa foi a verdade revelada por Cristo. Naquele momento, a filosofia ela era tradicionalmente, culturalmente vista como a serva da teologia. Qual foi então a postura que aqueles pensadores, cientistas da época tomaram? Eles tomaram a seguinte posição: beleza, vamos criar uma independência da filosofia. Tudo aquilo que nós defendemos, toda a revolução que nós queremos criar, ela não vai acontecer se nós ficarmos atrelados apenas à filosofia. É claro que essa separação entre ciência e filosofia não foi uma coisa de hoje para amanhã. Não. Esse foi um processo que durou séculos. Esse processo, ele se inicia, o processo de separação entre filosofia e ciência começa com Francis Bacon. Para os mais íntimos aí, Chico Toicinho. Ele viveu entre 1561 e 1626. Francis Bacon substitui a ciência definida por Aristóteles, que viveu mais ou menos entre os anos de 385 e 323 antes de Cristo. Francis Bacon, ele foi um dos primeiros homens a separar, a propor, lançar as bases do método científico moderno, do método da ciência moderna. O próprio Francis Bacon, ele não consegue separar, no primeiro momento, separar completamente a ciência da filosofia. Tanto é que, para muitas pessoas, Francis Bacon, se eu não me engano, ele era um ministro da Grã-Bretanha. Francis Bacon, ele começa a formular logicamente uma nova forma
indutiva de nós encontrarmos a verdade. E o que vai acontecer? O método proposto por Francis Bacon é um método completamente naturalista. Ele vai diretamente às realidades da natureza física. O que nós temos então? Nós temos Francis Bacon que substitui a ciência definida por Aristóteles. Tiago, qual que era a diferença entre essas duas ciências? Quando você pega a ciência aristotélica, e eu vou ampliar um pouco mais isso daqui que eu estou falando na nossa sessão aqui logo abaixo, vou trazer outras referências para você, porque senão eu vou ficar citando um monte de referências aqui, eu quero dar eu quero contar aqui, fazer essa aula para você em um formato mais fluido, né? Eu quero que seja mais dinâmico, que você acompanhe a história que eu estou contando aqui para você. Então, olha só. Quando nós falamos de Aristóteles, ele definia ciência. Para Aristóteles, ciência é o conhecimento demonstrativo da substância. E quando nós falamos de substância, aqui a gente precisa dominar um pouco de linguagem filosófica, mas, em outras palavras, nós estamos falando a respeito da essência da coisa. Ou seja, o que é uma substância? É uma coisa que não é um acidente. Não é uma coisa que é acidental. Por exemplo, eu tenho aqui um celular na minha mão agora, e esse celular, por definição, ele é um aparelho que faz, sei lá, ligação. Só que, por acidente, esse celular é preto. Isso significa que se eu tiver um celular branco, se eu tiver um celular vermelho, se eu tiver um celular cinza, ele vai continuar sendo um celular. Eu não vou alterar a substância desse celular, eu não vou alterar a essência desse celular. Esse celular ele vai continuar sendo celular, independentemente da cor. Por quê? Porque a cor é uma realidade acidental. Não é uma substância, é um acidente. Tá? Claro que, enfim, dá pra gente se aprofundar, mas esse não é o objetivo aqui agora. Então, o que vai acontecer? Quando nós olhamos para uma definição como essa, ciência é o conhecimento demonstrativo da substância, Aristóteles ele não está definindo que essa substância é uma substância material, por exemplo. Substância nós temos diversas no campo da realidade. A realidade ela é feita de por exemplo, amor. O que é o amor? Amor pertence à realidade. Eu e você somos capazes de amar. Eu e você, alguma vez na vida, já nos sentimos amados por alguém. Amor existe, mas não é uma realidade material. Não é uma realidade material. Quando eu reduzo a ciência, o conhecimento científico apenas a realidades materiais, como é aquilo que se inicia com Francis Bacon, se intensifica com Newton, com Kant e depois com os iluministas, o que vai acontecer? Eu vou restringir demais o campo da ciência. Por isso, durante séculos e mais séculos, era inadmissível que a psicologia ela fosse uma área da ciência, por mais que nós tivéssemos pensadores que quisessem que a psicologia tivesse se desvencilhado da filosofia antes, isso não era possível. Por quê? Porque a psicologia trabalhava com o objeto, a psique humana, o objeto da psicologia era um objeto que não dava para ser mensurado. Não dava para ser analisado, descrito e assim vai. Quando nós olhamos para a definição de Aristóteles de ciência, é o conhecimento demonstrativo da substância. E essa substância não importa se é material, não importa se é material, se é mensurável, se essa substância ela é descritiva, ela pode ser descrita.
Não importa se ela é passível de experimentação. Não importa se ela é sensitiva, ela pode ser percebida pelos sentidos. Se ela é tudo isso ou não é nada disso. Ou não. Não importa se é material, mensurável, descritivo, experimental, sensitiva ou não. Se ela tem materialidade ou se ela não tem materialidade alguma. A ciência é o conhecimento demonstrativo da substância, da essência, da coisa que é. E por isso, quando nós olhamos para a definição clássica de ciência, nós começamos a perceber que sim, de fato, a ciência, ela ao se preocupar com a substância, nós temos uma ciência que tem muito mais chance de encontrar a verdade do que a ciência moderna. A ciência moderna, por definição, ela não tem o objetivo de encontrar a verdade. Isso já foi ilustrado por grandes pensadores como Thomas Kuhn, como Karl Popper, que mostrava exatamente que o próprio da ciência é ela não ser uma verdade, ou seja, ela poder ser desmentida de hoje para amanhã. Então, nós temos uma definição aristotélica. Ao mesmo tempo, o que nós temos? Nós percebemos que, de acordo com essa definição, história pode ser uma ciência. Metafísica é uma ciência. Filosofia é a mãe de todas as ciências, é uma ciência. Teologia é uma ciência. Tudo isso aqui são ciências. Porque não importa se eu posso mensurar, se eu posso analisar materialmente o objeto dessa ciência dentro de um laboratório. Não importa. Porque eu estou falando a respeito de um conhecimento demonstrativo da substância. O que foi acontecendo com o passar do tempo foi exatamente o seguinte. Aristóteles, ele começa a ser substituído por uma nova visão de ciência. Se você pega a obra, por exemplo, né, a obra de Aristóteles, o Órgano. Órgano é uma obra que Aristóteles escreveu, onde ele traz ali as bases da sua lógica formal, que vai fundamentar inclusive a sua visão de ciência. Quando você pega o Órgano de Aristóteles e você enxerga a proposta criada por Francis Bacon de independência da ciência, ou de caminho de independência da ciência, você vê isso nitidamente, essa intenção de Francis Bacon na sua própria obra. Novum Organum. Francis Bacon, ele tem a pretensão de se tornar um novo Aristóteles, ou ter o mesmo papel que Aristóteles teve para a ciência clássica. Ele quer ser essa pessoa iluminada a trazer uma referência para a nova ciência, que seria a ciência moderna. Novum, em latim, novo órgano, é o novo órgano, onde o Francis Bacon ele vai sugerir uma nova lógica para fundamentar as ciências. Ciência a partir de Francis Bacon, a partir de Bacon, a partir de Newton, a partir de Kant, né? E todos os iluministas, passa a ser aquilo que no latim nós chamamos de natura scientiarum. Ciência da natureza. E natureza vista da forma mais materialista possível.
mais materialista possível. Seguindo essa cronologia, esse caminho derradeiro da ciência, até que chegássemos ao divórcio da filosofia, esse mesmo itinerário que foi traçado pela ciência, e aí várias ciências foram abraçando essa nova metodologia, essa nova forma de ver o mundo, de ver as coisas. Seguindo essa mesma trilha, a psicologia ela foi. E aí nós temos um momento em que a psicologia se divorcia da filosofia. Como eu já falei, isso acontece lá no laboratório de Wundt em mais ou menos 1875, tá bom? Bom, a gente olha uma trajetória histórica como essa, onde a filosofia ela simplesmente decide, ou a ciência simplesmente decide se separar da filosofia. Uma ciência que não era nada sem a filosofia. Sem a filosofia, ciência era o que? Era uma área especializada de conhecimento, era um conhecimento demonstrativo, especializado. Se eu sou um pesquisador da área, um cientista da psicologia, o que eu vou fazer? Eu vou focar os meus estudos na dinâmica da psique humana. O que é a psique humana? Qual é a relação dessa psique com outras dimensões do ser humano, como o corpo, como o espírito? Qual é o impacto que essa psique exerce na vida de uma pessoa efetivamente? Então, enquanto cientista da psicologia, eu vou focar especificamente naquela realidade de estudo, naquele objeto chamado psique. Mas eu preciso, o tempo todo, estar ancorado naquilo que torna mais ampla a minha ciência, que é o ser humano. A psique, ela não pode ser estudada de uma forma isolada. Essa psique, ela está presente aonde? Dentro de um ser humano, que tem outras dimensões, que tem outros níveis de vida, não apenas nível físico, mas também um nível metafísico. E justamente por isso eu preciso entender esse ser humano como um todo, antes de eu conseguir estudar ele de uma forma especializada. Com esse divórcio que acontece da psicologia em relação à filosofia, nós passamos a ter uma psicologia que acredita que ela pode estudar especificamente aquela área, aquele objeto, ela pode se concentrar simplesmente no objeto do seu estudo, sem que necessariamente ela tenha uma visão global e profunda de ser humano, sem que ela domine metafísica. Quantos psicólogos dominam metafísica? Isso era obrigação de qualquer psicólogo. Qualquer cientista da psicologia precisa dominar metafísica. Qualquer cientista da psicologia precisa dominar a antropologia. Cadê onde que estão as formações em psicologia, por exemplo, em psiquiatria, onde você esmiuça a metafísica, onde você esmiuça a antropologia? Isso não existe. Ou se existir, é uma aqui, outra ali, mas isso deveria ser lei. Não é por quê? Porque regimentalmente nós temos uma psicologia que surge para se distanciar o máximo possível da filosofia. Mas a grande pergunta é: o que leva a essa separação? E a grande verdade é que não se trata apenas de uma falta de comunhão de ideias. Porque assim, eu acho que a filosofia ela está defendendo algumas coisas aqui que eu não concordo muito. Não era questão de comunhão de ideias ou não. Então não se tratava disso. Se trata de um
verdadeiro movimento, um verdadeiro movimento baseado numa mentalidade revolucionária. Se trata de um verdadeiro movimento completamente baseado numa mentalidade revolucionária. Nós estamos falando de um movimento que, portanto, é político. As intenções de uma psicologia separada da filosofia e unido ao braço da ciência moderna, de uma forma conclamando independência em relação à filosofia, para se tornar uma ciência independente, usando a metodologia das ciências modernas, isso se trata de um movimento politicamente instaurado, baseado numa mentalidade revolucionária. Qual que é a mentalidade? O que seria essa mentalidade revolucionária? Eu vou explicar um pouco mais disso para você na nossa próxima aula, como que funciona, o que é essa mentalidade revolucionária, mas eu preciso que você apenas se situe historicamente de como que isso aconteceu. Tá? Eu vou explicar o que é a mentalidade revolucionária, mas nesse momento eu vou te pedir que você apenas tenha um lance histórico de como que surge essa mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária que é um jeito novo de poder pensar a trajetória da história, com base em interesses políticos, interesses escusos políticos. Muitas pessoas vão dizer que ela surge no absolutismo, só que eu, Thiago Domingos, eu acredito que surgiu antes disso. Quando nós temos o surgimento das universidades, deixa eu colocar aqui, surgimento das universidades, isso aconteceu mais ou menos no final do século XII, ou melhor, na metade do século XII, volta de 1150 mais ou menos. O que nós tínhamos ali nessas universidades? Nós tínhamos a ideia de que pensamento e vida deveriam se separar. Como que as pessoas eram educadas antes das universidades? As pessoas elas se formavam em duas áreas. Ou você aprendia um ofício técnico, como por exemplo, decidia se tornar um artesão, ou você seguia o caminho das ciências, que era um caminho onde você ia estudar profundamente o trivium, o quadrivium, que era chamado de artes liberais. Você depois iria estudar profundamente filosofia, profundamente teologia, áreas específicas de ciências, como por exemplo a biologia, a própria genética, ela vai surgir alguns séculos depois dentro dessa pegada eclesial. Por quê? Por que eclesial? Porque as pessoas elas estudavam ou nas escolas mosteiro ou nas escolas catedral. E você passava muitos e muitos anos da sua vida estudando. Porque se enxergava que uma pessoa que ia para o caminho dos estudos era uma pessoa vocacionada à vida intelectual. Não era qualquer pessoa que é vocacionada à vida intelectual. Não é qualquer pessoa que tem domínio intelectual para poder ficar opinando. Em era de rede social, nessa era de rede social que nós temos, o que nós mais vemos é gente que não estudou profundamente um assunto, dedicou sua vida a estudar um determinado assunto, dando opinião sobre qualquer coisa. Então, estamos vivendo na era da opinião, aonde qualquer tolo pode dar uma opinião sobre qualquer coisa. Jamais isso seria possível dentro da Idade Média. Porque eu só posso falar sobre algo se eu me dediquei a estudar aquele assunto. Então, as pessoas que eram vocacionadas à vida intelectual eram as pessoas que eram luminares da sociedade.
Eram pessoas que tinham uma clareza a respeito da verdade, dos rumos de uma sociedade, dos rumos das vidas das pessoas de uma forma muito mais clara. E por isso, você pega quem eram os intelectuais? Eram os grandes conselheiros dos reis, do próprio clero e assim por diante. Às vezes eram membros do próprio clero, inclusive. Com o surgimento das universidades, o que nós temos? Nós temos uma dicotomia entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Nas escolas mosteiro e catedrais, antes, portanto, do surgimento das universidades, nós acreditávamos que aquilo que eu estudo, aquilo que eu penso, é de fato aquilo que eu sou. E eu sou também aquilo que eu penso. Eu vou estudar para quê? Para buscar a sabedoria. A sabedoria no entender medieval, no entender escolástico, não era uma coisa que você... eu adquiri sabedoria porque eu peguei e li o livro do fulano de tal. Não, a sabedoria era uma pessoa. Era a sabedoria encarnada, era a pessoa de Cristo. Então o que acontece? Eu estudo, eu me dedico realmente às letras, a entender as coisas. Por quê? Porque eu vou estar participando de uma maneira ou de outra da sabedoria de Deus. Eu vou ter acesso a realidades que foram pensadas por Deus. Ou seja, eu vou estar em sintonia com a verdade. Por isso, não basta apenas eu estudar coisas. Essas coisas que eu estudo precisam me transformar. Essas coisas que eu estudo precisam me santificar cada vez mais. Com o surgimento das universidades, essa realidade da vida moral e dos estudos, ela se separa. Eu não preciso mais ser uma pessoa que tem uma vida moral para ser um professor, por exemplo. Um mestre. Um mestre era uma pessoa que tinha uma vida moral ilibada. Um homem que buscava seriamente a verdade, buscava seriamente a sabedoria de Cristo. Agora, com o surgimento das universidades, não. Com o surgimento das universidades, nós começamos um processo literal de decadência moral dentro da elite intelectual das sociedades. O que foi acontecendo, então? Por volta do ano de 1300, ou seja, nós estamos falando aqui do século XIV, nós tivemos a peste negra. E o que a peste negra ela fez? Ela dizimou, tem estudos que indicam que a peste negra ela devastou 1/4 do mundo. 1/4 do mundo. A peste negra ela foi responsável por devastar quase metade de toda a Europa. Ela matou muita gente. E o que acontecia? Durante a peste negra, quem foram as pessoas que mais morreram? Foram aquelas pessoas moralmente grandes, moralmente libadas. Eram aquelas pessoas que eram tidas pelos seus contemporâneos como santos. Eram as pessoas que abriam mão do seu conforto, do bem-estar, da sua vida para poder cuidar das pessoas que estavam com peste negra. Para poder dar de comer às pessoas que eram isoladas socialmente por conta da peste negra. E, obviamente, quem foi que mais morreu? As pessoas que estavam expostas. Quem mais sobreviveu? As pessoas que estavam trancadas dentro de casa. A peste negra, ela matou os melhores homens e mulheres de bem da sociedade europeia. Tanto é que depois que termina a peste negra, nós entramos na maior decadência moral da Europa. Terminada a peste negra, nós temos a maior decadência moral da Europa. Um século depois, nós tivemos Lutero. Martinho Lutero. E com Martinho Lutero,
nós temos o surgimento do protestantismo com uma característica muito específica. E aqui nós já percebemos o movimento revolucionário já começando a acontecer. Durante o surgimento das universidades e durante a peste negra, nós tivemos uma preparação para aquilo que Lutero viria fazer no século XVI. Surgimento das universidades, começamos com um processo de separação entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Eu separo a vida moral daquilo que eu penso. Então eu posso construir teorias completamente absurdas que destroem a dignidade humana, como teorias eugenistas, por exemplo. Eu posso criar teorias absurdas como essa, completamente desconectadas da realidade e completamente desconectada da vida moral. Não é uma teoria que vai buscar o bem. Pode ser uma teoria que vai buscar simplesmente privilégios políticos. Com a peste negra, nós tivemos grandes homens e mulheres da sociedade da época sendo mortos pela peste negra. Porque eles se expunham e iam cuidar das pessoas. Mais um reforço da decadência moral. Com Lutero, nós já enxergamos uma sociedade europeia completamente em frangalhos moralmente falando. O próprio Martinho Lutero vivia conflitos gigantescos dentro dele, olha só, conflitos gigantescos dentro dele, principalmente do que tangia a sua sexualidade. Se você pega, tem até um filme do Martinho Lutero, você pode assistir depois, aonde ele fugia lá do convento, ele era padre, ele fugia do convento para poder ficar dormindo com as freiras e não sei mais o que, e parará. Ele tinha e depois ele se punia, ele se penitenciava. Então, Lutero, ele vivia esse conflito moral que também, olha só, também é muito daquilo que a Europa se tornou depois da peste negra. Realmente não se tinha mais um zelo pela moralidade. As pessoas mais imorais sobreviveram na Europa. E aí o que aconteceu? Lutero decide, então, criar uma nova segmentação dentro do cristianismo, que ficou conhecido como protestantismo. E qual é o grande emblema de Lutero? As 95 teses que ele prega ali na porta da catedral lá na Alemanha. E ali ele diz o seguinte, olha, existem esses 95 erros aqui que a igreja comete, eu não concordo, e não sei mais o que, e parará, parará, parará. Naquele momento, nós temos uma verdadeira ferida no coração da tradição, que é a seguinte: nós temos um novo estilo de cristianismo surgindo, completamente separado, divorciado do seio tradicional do cristianismo, que é o catolicismo. E a partir daquele momento, nós começamos a perceber que, quando nós juntamos um grupo de pessoas reunidos a partir de uma ideia que eu comungo, eu tenho uma ideia, eu consigo agregar pessoas que comungam dessa mesma ideia, e eu quero levar essa ideia, eu quero transformar essa ideia num estilo de vida, o que vai acontecer? Nesse momento eu posso criar uma coisa chamada revolução. O que acontece no século XVI não é uma reforma protestante. O que é uma reforma? Reforma é aquilo que um Francisco de Assis fez no século XIII. Dentro do interior da casa, ele restaura os cômodos, ele restaura a estrutura daquela casa. Dentro da própria casa. Isso é uma reforma. O que Martinho Lutero ele faz no século XVI não é uma reforma, é uma revolução protestante. Ou seja, ele abre mão completamente, dentro do grupo revolucionário de Lutero, acontece uma ideia de que, a gente não pode mais comungar desse mesmo seio do cristianismo, vamos criar uma coisa completamente nova. Objetivamente falando, em termos sociais, em termos de movimentos, Lutero é aquela pessoa que marca o surgimento dos movimentos revolucionários.
aonde eu estou inconformado com alguma coisa, eu derrubo, eu destruo aquela coisa, pode ser objetivamente, né, caso você tenha condições de fazer isso, pode ser apenas menosprezando aquela outra realidade e fundo uma coisa completamente nova. Esse é o conceito de revolução, né? O conceito de revolução ele passa por aí. Eu destruo o antigo e crio algo novo. É óbvio que Lutero não tinha condições de destruir a Igreja Católica, né? Obviamente ele não tinha condições de fazer isso. Mas ele cria uma coisa completamente nova. Já que eu não posso destruir, eu crio um caminho novo e vamos seguir a partir daqui. Com Lutero, nós vimos vários outros movimentos. Aqueles que ficaram mais conhecidos foram exatamente aqueles que foram preconizados pelo Calvino, né, pelo João Calvino, e também pelo rei Henrique VIII, que também seguiram essa mesma pegada do Lutero, dando origem ao calvinismo e também à Igreja Anglicana. Legal. Depois de Lutero, o que nós temos? Nós temos o surgimento, e aqui nós já estamos falando de século XVII, mais ou menos, as monarquias absolutistas. O que são essas monarquias absolutistas? Nós tínhamos nós tínhamos um grande território, como por exemplo o território da Itália, que era composta de vários e vários reinos. E surge a nova ideia de que eu posso ter uma monarquia central, onde eu consigo comandar o país inteiro e não apenas um pequeno reino fragmentado numa pequena fatia de um país. Aqui nós temos o surgimento de um filósofo chamado Nicolau Maquiavel, que escreve uma obra chamada O Príncipe. E nessa obra, O Príncipe, o Maquiavel ele dá conselhos para o rei. E uma das características que está muito presente dentro da obra O Príncipe de Maquiavel é exatamente o seguinte: olha, o rei ele não precisa ser uma pessoa admirada. O rei ele precisa ser uma pessoa temida. Se o rei precisar escolher entre ser admirado e temido, sempre escolha ser temido. Uma parte dos conselhos que Maquiavel dava era exatamente o seguinte: olha, quando você for fazer o mal para o povo, faça o mal de uma forma total, de uma forma completa. Ou seja, faça o mal de uma vez. Se você precisa aumentar 10% nos impostos, aumente 50%. Aumente 50%. Por quê? Porque a sensação que as pessoas vão ter é que o mal, sofreram um baque muito forte, só que alguns meses depois você pode ir abaixando de 1 em 1% os impostos. Cada mês você diminui 1%. O que vai trazer a sensação de que, para as pessoas, de que o rei é um rei bom, porque o mal você faz de uma vez e o bem você faz de conta-gotas. Com Maquiavel surge essa realidade da manipulação. Eu posso manipular o povo, eu posso ser aquela pessoa que mente, que manda matar outras pessoas. Toda essa realidade imoral, ela está completamente presente dentro da obra de Maquiavel. E ela se torna o maior espelho de toda a política que vai vir dali para frente. Você tem a política de várias e várias nações completamente inspiradas no Príncipe de Maquiavel. É um manual de como você adquire poder e se mantém nesse poder. Independentemente se para isso você tem que passar por cima de todos os princípios morais. Gente, aqui nós temos a instauração de um novo movimento chamado movimento revolucionário. A partir desses 4 fatos que eu trouxe aqui para você, fatos que duraram séculos para poder acontecer, nós temos o surgimento de uma coisa nova na história chamado movimento revolucionário. Nós temos
instauração de uma realidade nova chamada também de mentalidade revolucionária. Eu tenho uma mentalidade revolucionária e a partir dela eu reúno um grupo de pessoas e crio um movimento revolucionário. Que não é uma coisa boa. A ideia que está por trás da mentalidade revolucionária é o seguinte: o antigo é inferior ao novo. Nesse momento nós percebemos o seguinte: a tradição ela deixa de existir. Uma crítica recorrente na obra de Viktor Frankl é uma crítica à perda das tradições. Frankl dizia que as tradições ajudavam as pessoas a terem presentes o senso de sentido na vida. Era muito difícil uma pessoa antigamente sofrer de vazio existencial, de falta de sentido na vida. Por quê? Porque a tradição ela era um escudo que protegia as pessoas do vazio existencial. A partir do momento que a mentalidade revolucionária ela entra no mundo, e ela entra no mundo, ela entra na mente, literalmente, das pessoas, na cultura de uma sociedade, e isso se infiltra e se torna uma mentalidade na cabeça de muitas pessoas, se torna uma realidade cultural. A partir do momento que isso acontece, eu consigo ter fantoches políticos. Eu consigo manipular uma sociedade inteira, se eu quiser. Novamente, todas as referências de tudo que eu estou trazendo aqui para você, eu vou deixar logo aqui abaixo desse vídeo para o seu aprofundamento. A partir da mentalidade revolucionária, eu consigo criar movimentos revolucionários. E movimentos revolucionários elas sempre têm uma intenção política por trás. A instauração de um novo governo, um governo que geralmente é totalitário. Mas ao mesmo tempo em que eu alimentei essa mentalidade revolucionária, o que eu fiz? Eu tirei das pessoas a oportunidade de terem sentido na vida. Não é que eu tirei de uma vez, tá entendendo? O fato é que eu tirei um dos braços, uma das asas que ajudariam as pessoas a voarem para o sentido da vida, a terem sentido na vida. Eu abandono as pessoas a única coisa que ninguém pode tirar, a sua consciência pessoal. Mas, ao mesmo tempo, culturalmente, eu tenho pessoas que não conseguem acessar essa consciência ou não conseguem, não dão devido valor a essa consciência moral que elas têm. Culturalmente, nós estamos hoje, em pleno século XXI, vivendo uma realidade completamente favorável ao vazio existencial. E olha, eu posso te garantir o seguinte: a gente não vê, eu não consigo enxergar pontos de esperança que mostrem pra gente que nós vamos voltar a ter um pensamento tradicional e menos revolucionário. Eu não consigo ver isso acontecendo culturalmente. Então, cada vez mais a tendência é piorar. A tendência é cada vez mais pessoas sofrerem de falta de sentido na vida. Por isso, nós precisamos, entendendo e dominando logoterapia, entendendo de logoterapia, ter a clareza de que quanto mais tradicional nós temos uma mentalidade, quanto mais tradicional nós conseguimos formar aquilo que nós somos, a nossa consciência, a nossa intelectualidade, quanto mais tradicional nós fazemos, mais vacinados em relação ao vazio existencial nós estamos. A mentalidade revolucionária acredita que o antigo é inferior ao novo. Agora, qual que é o grande problema? O problema é que o novo ele não teve tempo hábil de ser testado e validado pela história. Eu tenho, por exemplo, um celular como esse daqui, que eu mostrei para você. Eu tenho esse celular. E o que acontece? Vamos supor que esse celular demorou, 20 anos para poder ser criado. Eu tenho uma pessoa que foi lá e criou a tela desse celular. Eu tenho uma pessoa que criou uma bateria interna para colocar nesse celular. Eu tenho uma outra pessoa que manjava das configurações desse celular. E à medida que a tecnologia foi avançando, eu fui acrescentando e melhorando coisas novas dentro desse celular. De uma forma que, com o tempo,
eu pude ter as melhores mentes do mundo trabalhando na confecção desse celular. Quando nós falamos de tradição, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de uma árvore que está crescendo, crescendo e crescendo, e que a cada dia uma mente brilhante ou um jardineiro brilhante, ele vai e faz uma poda, ele vai e trata alguns fungos que estão aparecendo nessa árvore. Eu tenho um outro jardineiro que vai e consegue fertilizar de uma forma que dê mais frutos essa árvore. Com o passar dos anos, eu vou tendo pessoas brilhantes trabalhando para o crescimento dessa árvore, para a melhoria desse celular. Cada ano que se passa é uma realidade melhor. Quando nós falamos de tradição, nós estamos falando de um tempo hábil muito maior para poder ir aperfeiçoando essa ciência, para poder ir aperfeiçoando esse celular, para poder ir aperfeiçoando essa árvore. Quando nós olhamos para a psicologia, o que nós notamos? Nós notamos que a psicologia é uma grande árvore, que começou há mais de 2000 anos atrás. E essa árvore, ela estava crescendo frondosa, estava sendo cuidada, século após século, até que, de repente, no final do século XIX, nós tivemos um grupo de cientistas que se achavam no direito de destruir essa árvore, jogar essa árvore no chão e começar uma coisa nova. Jogando no esquecimento, na vala do esquecimento, o brilhantismo que formou grandes homens e mulheres na história. Verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas ao longo de todos os séculos. A psicologia que formou esses heróis, a psicologia que formou essas heroínas. Homens e mulheres de valor que impactaram o mundo, que entraram para a história, que deixaram um legado nesse mundo. Pessoas que foram formadas por uma psicologia perene, por uma psicologia tradicional, foram jogados numa vala comum por um monte de pensadores, por um monte de adolescentes que acreditavam que a psicologia revolucionária era melhor. Que a psicologia moderna, materialista, cientificista era melhor. Mas nós vamos entender um pouco mais essa realidade daqui para frente. Eu só quero que você saiba o seguinte. Quando nós falamos de ciência, na linguagem atual, no conceito atual de ciência, que é essa ciência moderna, nós estamos falando de uma realidade que não busca a verdade. Entenda isso agora. Ciência não busca a verdade. Ciência busca consenso. Esse é o objetivo da ciência. É buscar consenso, não é buscar a verdade. A filosofia busca a verdade, enquanto a ciência moderna busca consenso. Quer um exemplo disso? Se eu pego uma caneta como essa daqui e solto ela, o que vai acontecer? Essa caneta vai cair. Ela vai cair. Quando nós olhamos para a filosofia antiga, né, para os primeiros pensadores a respeito enfim, os primeiros cientistas que estudaram essa realidade dos corpos, ainda quando a ciência era um galho dentro da árvore da filosofia, o que nós encontramos? Nós encontramos pensadores que diziam que essa caneta ela era composta de terra, ela era composta do elemento terra, e por isso, quando eu soltava essa caneta ela caía. Por quê? Porque ela é feita de terra, o chão é feito de terra. Então, essa caneta ela será atraída para a terra. Ou seja, o elemento que compõe, a sua grande maioria, essa caneta, esse elemento ele tende a se atrair. O elemento terra ele tende a atrair o elemento terra, o elemento ar ele tende a atrair o elemento ar, o elemento água tende a atrair o elemento água. Então, eles se atraem. Essa era a explicação para o porquê as coisas caíam. E nesse momento você deve pensar assim, nossa, que absurdo, né? Que absurdo um negócio desse.
Que povo burro, né? Acreditava num negócio como esse. Mas você acredita na gravidade. Ai, Thiago, mas a gravidade é a teoria que é aceita. Olha só que interessante. A teoria da gravidade, proposta por Isaac Newton, Sir Isaac Newton, afirmava que um corpo maior atrai um corpo menor. Então, quando eu pego a massa dessa caneta e vou mensurar a densidade da massa dessa caneta, e eu vou mensurar a massa, a densidade do núcleo da Terra, o núcleo da Terra possivelmente tem uma massa muito mais densa do que a massa dessa caneta. E por isso essa caneta ela é atraída para o chão. Ela é atraída para o chão. Só que, séculos depois, nós tivemos um grande cientista chamado Albert Einstein, que disse que, na realidade, aquilo que você acredita que atrai, né, a justificativa que você tem para a caneta cair, não é a justificativa mais válida. Porque esse negócio chamado gravidade, isso não existe. Você sabia disso? Você sabia que gravidade não existe? De acordo com quem? De acordo com Einstein. O que existe é uma deformação no tempo e no espaço. Deformação no tempo e no espaço. E aí você jurava de pé junto que as coisas caem por conta da gravidade. E você descobre depois que estava igual um bobo acreditando nisso. Ah, Thiago, mas pode ser que seja verdade, sim. Pode ser que a teoria de Einstein também esteja certa. Pode ser que a teoria de Empédocles, de que os corpos eles são atraídos a partir do seu elemento, também esteja certa. Isso daqui só para poder ilustrar o seguinte: a ciência não está preocupada com a verdade, ela está preocupada com o consenso. A comunidade científica, que é feita de pessoas que acreditam na mesma coisa, na mesma... essa pegada não da mentalidade revolucionária em si, mas que tem essa visão cientificista de mundo. Essa é a comunidade científica. Na sua grande maioria, a comunidade científica tem uma mentalidade cientificista, naturalista, materialista, na sua grande maioria, tá bom? E essa comunidade, eles vão entrar num consenso, vão ver qual que é a teoria que explica melhor uma coisa, e isso daí é o que vai valer. Tá? Eu posso ter uma comunidade gigantesca de pessoas, eu posso ter milhões e milhões e milhões de pessoas que acreditam numa coisa que esteja completamente errada. Quer um exemplo disso? O Holocausto do povo judeu. Eu tinha milhões de alemães que acreditavam, sim, que os judeus eles precisavam ir para os campos de trabalho, porque não eram campos de extermínio, não se sabia ao certo, no início pelo menos, dos campos de concentração, que se tratava de campos de extermínio. Ah, mas eu acredito que os judeus têm que trabalhar lá nos campos de concentração, afinal de contas eles estão tirando dinheiro de toda a Europa, aqui, não sei o que, parará. Legal, manda eles para lá. Eu tenho milhões de tolos alemães acreditando que eu posso matar milhões de judeus. Eu posso mandar para campos de concentração milhões de judeus. Esses campos de trabalho, milhões acabam morrendo. Milhões acabam morrendo. Torturados e tudo mais. Então, olha, meu amigo, consenso não vale absolutamente nada. Absolutamente nada. Quando nós falamos de consenso, eu posso ter milhões de pessoas caminhando para o buraco, caminhando para a vala comum. Se você se orienta pelo consenso, você vai ser mais uma pessoa que vai se afundar nesse buraco, que vai cair nesse buraco, que vai morrer nesse buraco. Homens e mulheres de verdade, pessoas honradas, pessoas que vivem uma vida com sentido, pessoas nobres, são homens e mulheres que se pautam pela
sua consciência. É a minha consciência diante de Deus e nada mais. Agostinho descobriu isso há pelo menos 1500 anos atrás. Sou eu diante da inteligência divina, diante da onisciência, né, diante daquele que é onisciente, diante daquele que tudo sabe. É ali o meu tribunal, é ali o tribunal das minhas escolhas, ali é o tribunal das minhas decisões. Se as decisões que você assume hoje na sua vida são decisões pautadas no consenso, pautado no que a maioria faz, me desculpa, mas você está fadado a cair no buraco. Agora, se aquilo que pauta as suas decisões, as suas escolhas hoje, é naquilo que é mais nobre, mais justo, mais honrado, mais bom, que gera, né, que é um fruto de um amor verdadeiro, se as suas escolhas são pautadas em valores, então meus parabéns. Você será uma das poucas pessoas na história a resistirem de pé e serem pessoas que de fato vão ter uma vida grandiosa e vão ter uma existência que vale a pena. Uma existência repleta de sentido, repleta de significado. Você vai ser importante de fato para a vida das pessoas, você vai ser de fato uma pessoa importante nesse mundo. Muito legal, então vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu quero mostrar para você qual é o caminho que os movimentos revolucionários seguem, e por que a psicologia ela se tornou um braço desse movimento. E de fato, no final do século XIX, a psicologia se torna um braço do movimento revolucionário. E qual é o caminho que a tradição segue, que a psicologia perene segue. Nós temos, nesse exato momento, duas psicologias, tá? Duas psicologias. Uma psicologia perene, né, tradicional, e uma psicologia revolucionária. E a partir da próxima aula você vai ter condições de escolher qual psicologia que você vai decidir seguir, tá bom? Grande abraço.